Olá pessoal, boa noite. Agora eu acho que finalmente nós conseguimos conectar aqui. Aguardando aí o retorno, saber se alguém está ouvindo, através aqui da página do Leal de Guarulhos. Meu abraço a todos os amigos, companheiros da casa e de outras casas também que nos acompanham, companheiros também dos nossos outros meios de trabalho, de tantos lugares, o boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada. Estamos aí um pouquinho atrasados, tive algum problema aqui, mas já conseguimos, eu acho que, conectar. Já vejo que tem 11 pessoas aqui conectadas. Então, acredito que nós já podemos começar. Já vejo aqui que todos estão aqui acompanhando. Boa noite. Mais uma vez, que a paz do Mestre esteja em todos os corações nesta noite abençoada, então. Vou convidar a todos neste momento, então, para nós iniciarmos com a nossa oração, pedindo a proteção, o amparo, a assistência amorosa dos nossos amigos espirituais, que possamos nesta noite, sob as bênçãos de Jesus, refletirmos sobre a fé, o quanto essa potencialidade da alma tem a nos conduzir nesses momentos tão conturbados, esses momentos de medo e insegurança que nós temos. Querido Mestre Jesus, nós te pedimos, permita aos nossos benfeitores nos inspirarem e nos confortarem nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, nesta noite vamos falar sobre a fé que transporta montanhas, refletindo o quanto essa potencialidade da alma ou essa potência da alma tem a contribuir para todos nós nessa nossa jornada, nessa nossa experiência aqui no mundo terreno. Lembrando que nós somos espíritos eternos, viajores do tempo, do espaço, estamos ao longo de muitas trajetórias, aprendendo muitas lições. De alguma forma, cada um de nós já possuímos algo de fé em nós, porque de alguma forma nós acreditamos, nós aceitamos coisas que vamos percebendo ao longo da nossa experiência o quanto o acreditar se torna importante para todos nós. Mas eu diria que a fé é muito mais do que apenas crer. A fé, no contexto espírita, como temos aprendido já há alguns anos, é algo que pode revolucionar a nossa vida, porque ela pode realmente nos sustentar nos momentos mais desafiadores, nos momentos das grandes perdas, nos momentos em que nós nos sentimos desamparados, lembrarmos de que existem forças poderosas na vida nos conduzindo, nos amparando, nos guiando, é essa certeza que nos sustenta nos momentos difíceis, então. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sob o título A Fé que Transporta Montanhas, partindo daquelas reflexões tão sábias que Allan Kardec desenvolveu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Eu sugiro depois que todos façam essa leitura, se não der para fazer hoje, em algum momento, possam voltar a essa base que nós temos do conhecimento espírita e do conhecimento do Evangelho e refletir mais uma vez sobre aquelas colocações tão sábias que Allan Kardec fez no século XIX, a partir das lições dos espíritos que trouxeram um conhecimento superior àquele que a humanidade naquela época tinha. E que temos percebido ainda hoje o conhecimento que eles trouxeram é extremamente atual. E nós vamos perceber que o que mais nós precisamos nesses momentos que nós estamos atravessando agora, de tantas incertezas, inseguranças de várias ordens, não é mais apenas a pandemia, mas são as questões relacionadas à segurança, os problemas que nós temos envolvendo tantas pessoas com discriminação racial, pessoas sofrendo o abandono, a exclusão, perseguição, o discurso do ódio que nós ficamos preocupados ao observar que vem ganhando força nesses dias. Tenho acompanhado algumas publicações que as pessoas fazem nas redes sociais,
As pessoas querendo combater a violência com outras manifestações de violência e expressando ali o seu ódio, o seu rancor. Nós não conseguiremos de forma nenhuma resolver os problemas da humanidade com mais violência, com mais agressão. Todas as agressões que nós praticamos, ainda que sob o título da justiça, ainda que legitimadas como uma forma de despertar o outro, todas essas formas de violência, elas trazem consequências. Porque nós, quando levantamos a mão para ferir, mesmo alguém que está enganado, errado, nós estamos ali de alguma forma sendo como essa pessoa. Nós devemos hoje refletir mais sobre as formas de violência que nós praticamos, que às vezes ela não é a violência física, mas é a violência verbal, é a violência nas atitudes que muitas vezes são contrárias ao direito do outro. Apenas refletindo sobre o bem que nós podemos fazer em nossa vida pessoal e praticando esse bem é que nós vamos conseguir uma mudança significativa no mundo. E a fé ela tem uma possibilidade de nos ajudar nessa transformação. E é a fé que vai nos ajudar a acreditar que dias melhores virão para todos nós, porque é do destino do homem um dia ser feliz. E é destino nosso, na presente encarnação, trabalharmos pela nossa felicidade desde já, não estendendo o sofrimento, a dor, não levando a outras pessoas mais problemas do que elas já enfrentam. Cabe a todos nós, de alguma forma, descobrirmos em nós as forças que nós temos e perceber que nós podemos produzir muito bem onde quer que nós estejamos, com os recursos que nós tenhamos, com as limitações todas que nós possuirmos. Porque todos nós somos riquíssimos de potencialidades e temos que fazer uso delas. E a fé nós podemos entender que ela é uma dessas grandes forças que nós podemos usar para vencer as resistências da vida. Quando Jesus falou que a fé era capaz de mover montanhas, foi numa situação ali em que os discípulos não tinham conseguido resolver um problema. Um pai tinha procurado os discípulos de Jesus, muito preocupado com o filho, porque o filho trazia ali uma grande perturbação, resultado de um processo obsessivo. Resultado ali da ação de espíritos que perseguiam o seu filho. Todos nós no meio espírita nós conhecemos bem todas as questões que envolvem a obsessão e nós sabemos que as passagens do Evangelho em que Jesus se refere a demônios, ele está na verdade se referindo a espíritos profundamente perturbados que naquele tempo, como acontece até os nossos dias, traziam ali a perseguição contra seus antigos algozes, porque a obsessão é isso. A obsessão é sempre uma resposta daquilo que nós mesmos praticamos contra o nosso próximo no passado. E eles, os nossos desafetos do passado, vêm e se vingam através dos processos ali de dominação que eles estabelecem sobre a mente. E nós não podemos ignorar que hoje no mundo nós temos mais de 7 bilhões de pessoas aqui habitando o mundo no plano dos encarnados, mas existe um outro tanto bem numeroso, que hoje já nem arriscamos mais estimar quantos estão ali, são milhões também de espíritos, que de alguma forma estão interagindo com a humanidade aqui encarnada. Então, quando nós apreciamos esses quadros tristes que nós temos aí presenciados nesses dias, em que as pessoas expressam violência, agressão, revolta, insatisfação, ainda que legítimas, em alguns casos, em outros não, ainda ali nós teremos não apenas a expressão desse indivíduo revoltado, mas também a expressão dessas inúmeras criaturas que vivem no além, que são homens e mulheres que aqui estiveram também assim como nós, e que estabelecem ali um circuito de forças mentais que conduzem as massas, muitas vezes, a ações extremamente agressivas e violentas. Também aí nós vamos entender que somente aqueles que hoje já têm fé, já têm compreensão da vida espiritual, têm um papel muito grande nesse momento. Às vezes nós somos meio que puxados pelas ideias que nos são transmitidas pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, mas o nosso compromisso com o Evangelho de entender que nós temos que amar não só a vítima,
mas também o agressor, não só aquele que foi ferido agora nesse momento, mas aquele que fere, esse amor ele tem que ser para as duas partes. Se nós compactuarmos, emitindo ondas, pensamentos de revolta, de ódio, de desejo de destruição, aquele que causa dor, nós estamos intensificando esses processos, porque nós sabemos que a nossa mente tem um poder extraordinário. Nós podemos nos ligar a outras mentes que, assim como nós, vão intensificar esses desejos de vingança. Então, cabe a todos nós que já temos alguns conhecimentos espirituais, e aí não importa o rótulo que nós guardamos para nós, se nós somos espíritas, se nós somos católicos, evangélicos, muitos adotam uma designação e adotam certos princípios, mas nós não podemos entrar nessa onda destrutiva que envolve as massas, que envolve as multidões. Nós temos que, através da nossa fé, da nossa convicção, crer que o poder do bem é muito mais poderoso, é muito maior do que qualquer força que o homem possa ter imaginado em outras épocas, e é muito maior do que o ódio que a humanidade é capaz de produzir. O amor de Deus é infinitamente maior do que as nossas perturbações do sentimento aqui na Terra. E temos que acreditar que aqui nós estaremos, de alguma forma, representando esse amor divino quando nos esforçarmos, talvez não por justificar, não por perdoar os agressores, não por legitimar as suas ações, não por encontrar explicações para elas, mas simplesmente entender que o amor do Pai ele é infinito por todos os seres. Porque caberia a nós qualquer sentimento de ódio, de rancor a qualquer pessoa. Nós vamos aprender que a fé é uma força poderosa quando ela parte do coração daquele que deseja amar o seu próximo. A fé ela é capaz de brotar quando nós começamos a perceber que todos nós fazemos parte de uma grande unidade, que é a criação divina. Nós não somos simplesmente animais habitando um planeta e evoluindo biologicamente. Nós somos seres espirituais que estamos aqui para aprender e desenvolver em nós a capacidade de compreender, de amar, de entender, de auxiliar, de intervir nos momentos corretos, mas sempre em benefício de todos. Não é possível desenvolvermos amor com partidarismos, com distanciamento entre as pessoas, fazendo distinção entre as pessoas. Esse eu amo porque ele tem a mesma ideologia que eu tenho, aquele não é digno do meu amor. Todos os seres humanos são dignos do amor de todos. E é nessa tentativa, nesse esforço, que muitas vezes nós não conseguimos, às vezes, nos empenhar tanto, é que nós estaremos educando o nosso sentimento. É que nós estaremos nos transformando e produzindo mudanças significativas em nós. A fé ela é uma força, então, que é capaz de vencer todas as dificuldades do caminho. Homens e mulheres, ao longo da história da humanidade, perseverantes, enfrentaram grandes resistências, grandes obstáculos, porque possuíam uma espécie de certeza, uma espécie de convicção de que eles alcançariam os resultados que eles pretendiam. E essa força, essa convicção, ela nos dá uma espécie de lucidez. É como se nós, por acreditarmos que algo é possível, e nós já vamos explicar que isso tem um limite, nós começamos a perceber o que nos possibilitará alcançar esse objetivo. Quando algo está destinado à nossa existência, quando algo faz parte das experiências que nós temos que compartilhar, se nós realmente temos algum equilíbrio, alguma harmonia interna, nós somos guiados naturalmente na conquista daquilo que nos compete. Naturalmente nós seremos atraídos quando nós temos uma boa disposição para alcançar aquilo que nos pertence, aquilo que nos cabe de realização nesse mundo. Mesmo as situações mais difíceis da vida, em que o indivíduo ele pode estar passando por privações, por momentos muito difíceis, de dor, de sofrimento, se ele manter a convicção de que ele alcançará os seus resultados, ele vencerá aqueles momentos mais difíceis. A história da humanidade está repleta de homens e mulheres que atravessaram momentos muito difíceis e alcançaram grande resultado em suas vidas. Conseguiram resultados muito positivos porque não descreram dos seus ideais. Não deixaram perder ali as suas convicções.
Me lembro agora de uma figura impressionante das últimas décadas da humanidade, Nelson Mandela. Ele foi um homem que, embora não possamos dizer que foi por uma convicção religiosa, mas ele tinha ali a fé, a convicção de que um dia todo o seu esforço, toda a sua luta, ele veria algum resultado. E essa capacidade de acreditar no seu futuro, de entender que, por mais difícil que fosse aquele momento que ele experimentou ali por longos anos na prisão, foi o que manteve mentalmente são e que o possibilitou ainda agir e se tornar mesmo presidente do seu país. Ele foi alguém que, ao invés de deixar ser dominado pelo ódio, ele permitiu-se acreditar que ele veria os resultados daquilo que ele buscava. Ele não desanimou, ele não se entregou. Ele manteve-se convicto de que ele conseguiria algo ainda, ele veria ainda resultados do seu trabalho, da sua luta. Isso é uma grande fonte de inspiração. E existem inúmeras outras figuras históricas de pessoas convictas que foram levadas por essa espécie de lucidez que Allan Kardec cita nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. De tanto acreditarem nos seus ideais, de terem fé que veriam resultados ali, essas pessoas foram conduzidas a êxito. Elas foram conduzidas ali porque elas entenderam em algum momento o que realmente competia a elas fazerem na vida. Isso para todos nós, de alguma forma, funciona igual. Quando nós estamos ali sendo conduzidos por bons pensamentos que nós mesmos alimentamos, e nós temos esperança, temos fé, acreditamos nesse futuro melhor que pode vir a nós, nós seremos conduzidos a resultados positivos. Então essa fé que nós vamos nutrindo diariamente, que vamos alimentando diariamente, é ela que vai nos conduzindo dia a dia a vencer as batalhas, a vencer os impedimentos, a vencer os preconceitos das rotinas, ou seja, as ideias pré-formadas que nós temos de que as coisas são impossíveis a todos nós. Muitos carregam crenças muito negativas sobre si mesmos, de que são incapazes, de que algo ruim está destinado a eles, pessoas que acreditam em maldições, pessoas que acreditam de que algo negativo foi produzido contra a sua vida. Essas pessoas acabam bloqueando toda a possibilidade de ação, porque elas acreditam muito mais em poderes supostamente negativos que poderiam estar interferindo em suas vidas, do que no poder incrível de Deus de conduzi-las ao melhor. E é essa convicção que nós devemos diariamente trabalhar e produzir em nós, de que o bem é a força triunfante no universo. E é ele que também triunfa em nossas experiências individuais. O destino da humanidade é para o melhor. E o nosso destino também. Nós precisamos acreditar nisso diariamente e trabalhar com convicção de que, fazendo a nossa parte, as coisas acontecerão para o melhor. A fé vacilante, ela nos leva a um estado de prostração, a um estado de incerteza, de perda das nossas forças. Se nós permitirmos que pensamentos negativos sobre nós mesmos tomem conta de nossas vidas, imaginando que nós somos incapazes, muitas vezes reproduzindo afirmações que nos foram feitas quando nós éramos crianças. Pais e professores não amadurecidos espiritualmente muitas vezes passam essa ideia de que os seus filhos, os seus alunos são pessoas incapazes. E muitos carregam essas convicções de que são de fato incapazes. Nós precisamos entender que nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, nós somos destinados à perfeição, não agora nesta vida, mas em algum momento. Mas essa perfeição do futuro, ela está se fazendo hoje, através das nossas tentativas de acerto. E nós precisamos acreditar em nós mesmos. Quando deixamos de acreditar em nossas forças, no potencial divino que está à nossa disposição, nós bloqueamos todas as possibilidades de reação. Naturalmente que há um limite para aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos com muita intensidade. Ao limite daquilo que é conveniente para nós, em termos espirituais. Muitos imaginam que a fartura, a riqueza, uma prosperidade material, que muitas vezes ela é apenas aparente, e muitos julgam as suas vidas
pequenas, inferiores, desprovidas, porque se comparam a outras pessoas. Mas nós temos hoje condições de dizer assim, que tudo que é o necessário realmente para nós, de alguma forma, já está ao nosso alcance. Nós não devemos sonhar com algo muito além e algo fantasioso, algo que está fora da nossa perspectiva. É admirável hoje nós vermos os astronautas na estação espacial e nós poderíamos sonhar, quer dizer, Antenor, que se eu tiver muita fé eu vou me tornar um astronauta? Talvez seja um pouco difícil, porque não é para todo mundo isso. Mas nós podemos, por exemplo, desenvolver a capacidade de ver o mundo de uma forma diferente. Nós somos capazes de não ter aquela visão fabulosa que eles têm numa estação espacial, vendo o nosso mundo maravilhoso, ali iluminado pelo sol, a uma altitude extraordinária, mas nós podemos desenvolver em nós uma outra compreensão sobre a vida? Podemos, isso já está ao nosso alcance. Nós podemos imaginar que nós gostaríamos de ter aparência idealizada como a mais bela. Talvez não seja para nós esses padrões de beleza, e mesmo eles são todos relativos, mas nós podemos alcançar a beleza interior, está ao nosso alcance. E sendo mais prático, muitas pessoas gostariam de ter grandes riquezas, grandes fortunas, mas é sempre algo que nós podemos conquistar pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. E ainda quando nós estivermos limitados fisicamente para buscar esse socorro, nós podemos ter certeza, se nós nos mantivermos ali convictos e fiéis de que Deus nos suprirá as nossas necessidades, estivermos fazendo a nossa parte, os recursos eles virão. Porque é digno aquele que trabalha e se esforça de receber algo em seu favor. E quando aquilo tarda, é algo que nós talvez tenhamos que repensar o que estamos fazendo, as escolhas que estamos tendo em nossas vidas. Situando os casos de pessoas que estão ali em situações de extrema pobreza, muitas das dificuldades materiais que nós enfrentamos na vida, elas são decorrentes muitas vezes dos excessos que nós praticamos aqui. Bastasse algum conserto nessa direção e nós já conseguiríamos uma melhoria significativa nas nossas experiências. De qualquer forma, a fé sempre vai ser algo positivo que vai nos guiar em nossas realizações e vai nos dar ali condições de revertermos muitas das situações difíceis que nós estamos enfrentando. O que nós não podemos é duvidar que o melhor está reservado para nós. Porque todas as vezes que nós acreditamos que a nossa vida é um caos e que somente experiências negativas estão reservadas a nós, nós estamos bloqueando o nosso poder mental de atrair melhores situações. Porque os nossos olhos vão estar direcionados apenas nos problemas e não nas suas soluções. Quando temos uma visão excessivamente negativa da vida, nós não encontramos soluções adequadas, porque nós estamos focados apenas no problema e não nas soluções. O Evangelho ele é rico de expressões que nos orientam a entender que os nossos problemas, em grande parte, dependem das nossas atitudes. Nós precisamos sempre mudar algo em nós. E quando nós percebemos que o mesmo problema se repete inúmeras vezes em nossas vidas, nós devemos questionar: eu tenho feito a mesma busca de sempre para a solução? Ou eu tenho tentado uma nova busca? Ou eu tenho tentado uma nova experiência para a solução? Isso é algo que nós devemos refletir quando percebemos que as lições difíceis não desaparecem do nosso caminho. Elas desaparecem assim que nós aprendemos o que elas têm a nos ensinar. Toda dificuldade vem com o objetivo de despertar em nós algo novo, algo diferente, algo melhor do que nós já fomos até então. Se ainda não despertou, cabe a nós descobrirmos o que eu estou fazendo que pode não estar ajudando na solução desse problema. Aquele que tem a confiança, então, e a certeza de que a sua vida é uma vida abençoada, ele poderá receber muitas coisas boas para a sua paz, para o seu equilíbrio interior. E veja, nós não estamos falando de supérfluos, nós não estamos falando da suposta segurança material que, quando nós vemos essas situações na sociedade, a gente percebe aqueles que têm grandes fortunas nem sempre estão tão seguros assim. Eles temem também a perda da sua segurança. A verdadeira segurança nós vamos adquirir quando nós estamos convictos de que
O amor divino nos protege, nos conduz, nos sustenta, nos orienta, nos ajuda, nos encaminha e sempre nos oferece o melhor. Essa é a verdadeira segurança e essa é a fé que nos nutre, que nos alimenta e que nos faz sentir fortes diante de todos os desafios da vida. A fé sincera, ela vai nos dar uma espécie de calma, de tranquilidade. Quando nós percebemos que nós, diante dos desafios, nós não ficamos nervosos, nem irritados, e nós percebemos que nós estamos ali seguros, preocupados, um pouco tensos, apreensivos, mas estamos em paz, não precisamos agredir ninguém. Significa que nós estamos com a fé, com a convicção adequada. Quando nós expressamos, às vezes, a agressão diante das dificuldades do mundo, é o medo que está tomando posse da nossa vida. É o medo que nos faz reagir de maneira agressiva às pessoas, as atacando, as criticando excessivamente. Nós temos que banir o medo de nossas vidas e substituí-lo por convicção de que a nossa fragilidade, ela existe, mas ela sempre poderá ser protegida de alguma forma. De alguma forma nós poderemos contornar e vencer os problemas. Não para termos as glórias ilusórias do mundo, mas para nos fortalecermos, para crescermos espiritualmente, ou seja, para evoluirmos. As dificuldades devem ser vistas, então, sempre como essa forma de vencer a nós mesmos. A fé, ela não pode ser confundida com presunção. Aquele que crê realmente e tem fé, e depois falaremos um pouco sobre a fé raciocinada, que é tão divulgada no meio espírita, mas aquele que tem fé, ele não pode confiar apenas nas suas forças. Ele entende os seus limites, ele entende a sua fragilidade, e aquilo que está além das suas forças, ele entrega nas mãos de Deus. Se ele é espírita, ele entrega na mão dos bons espíritos emissários de Deus. Se ele é de uma outra confissão religiosa, ele vai interpretar que são os santos, os anjos, o Espírito Santo, mas ele vai entender que é o divino que cuida daquilo que está além das nossas possibilidades. E é assim que nós temos que enfrentar a vida. Fizemos a nossa parte, dedicamos o nosso melhor, temos que ter a convicção, Deus fará o resto. Deus conduzirá aquilo que eu não posso fazer. Quando nós agimos assim, nós estamos desenvolvendo a verdadeira fé e não a presunção. Muitas pessoas se acreditam autossuficientes, capazes de resolverem sempre por si mesmos os seus problemas. E isso é uma grande ilusão. Nenhum de nós é capaz de resolver tudo sozinho. Nós sempre precisamos do apoio de outras pessoas, daí nós valorizarmos a nossa participação na solução dos problemas dos outros, porque as leis divinas determinam isso, que haja cooperação. Por isso que nós não podemos ser indiferentes àqueles que passam por momentos mais difíceis que os nossos. Ainda que chorando, vamos levar consolações. Ainda que escassos os nossos recursos, se nós podemos doar o nosso óbolo de viúva, as 2 pequenas moedas, façamos isso. De alguma forma, a sabedoria divina utiliza todas as disposições do indivíduo para o melhor em favor de todos. Ainda que mínimo, o melhor que nós podemos fazer é aquilo que está ao nosso alcance. Quando agimos dessa forma, de uma forma colaborativa perante a vida, e entendendo que no nosso momento Deus nos suprirá o que nós precisamos, nós perceberemos que os recursos virão, as dificuldades serão superadas, os problemas vão se diluindo e nós vamos encontrando a solução que nós precisamos. Quando somos presunçosos e achamos que tudo está ao nosso alcance e que tudo nós podemos, nós cometemos muitos erros. Porque muitas vezes a presunção ela é filha do orgulho. E o orgulho ele tem uma alta capacidade de nos tornar cegos e surdos às advertências da vida. Ele nos obstrui a razão e nos faz agir de forma muito desequilibrada. Quase todos os problemas que nós enfrentamos na vida é resultado do nosso orgulho. Quase todas as dificuldades que nós percebemos que foram aparecendo ao longo da vida, mesmo aquelas que nós não associamos a uma ação aqui na presente vida, ela tem relação com um ato do passado, nascido do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso autocentrismo, da ideia de acreditarmos que nós somos privilegiados e os outros não. Então, se nós quisermos mudar algo de verdade em nossas vidas, precisamos mudar esse sentimento,
essa atitude perante a vida de nos acreditarmos superiores ou melhores que as pessoas. Temos que estar com uma disposição de reconhecer que perante Deus todos são absolutamente iguais, merecedores dos mesmos bens, da mesma misericórdia, do mesmo amor. E dessa forma nós vamos percebendo que nós vamos vencendo as dificuldades, as limitações da vida. A fé cega é aquela fé que acredita em algo que não tem muitas vezes fundamento. É a fé que, diante das dificuldades da vida, ela se sente esmorecer, porque ela não é nascida de convicção, ela é apenas crença. A fé verdadeira, ela tende a permanecer conosco durante toda a vida, porque se ela é uma fé que é baseada em fatos, em uma experiência concreta nossa, em nós sentirmos ali esse amparo divino em nosso favor, nós não esmorecemos diante de nenhum desafio. Não há questionamento, não há dúvida que nos apresentem que vai nos fazer ter a convicção de que as nossas vidas são bem protegidas, são bem guiadas, são bem orientadas por Deus e pelo mundo espiritual superior. A fé cega, ela geralmente é a mãe do fanatismo. É ela que leva as pessoas por desespero, por loucura, por perturbação, agredirem e querer se impor aos demais, dominando e subjugando outras pessoas. É a fé cega que combate a razão. A verdadeira fé, ela não tem nenhum tipo de problema com novas descobertas, com o conhecimento produzido pela ciência. A verdadeira fé, pelo contrário, ela vai se fortalecendo à medida que, ao sermos questionados, vamos dialogando com esses questionamentos, vamos revisando as nossas crenças sobre o que elas se fundamentam e vamos descobrindo que há novos elementos que sustentam a nossa convicção. E todos nós temos grandes demonstrações de que o bem atua em nosso favor. Quantos podem se recordar de inúmeras situações inesperadas que tudo parecia ser contrário ao seu bem-estar e algo surgiu repentino para mudar o seu destino? Quantos de nós estávamos muitas vezes num leito de hospital muito enfermos e algo extraordinário aconteceu, recobramos a saúde? Ou estávamos à beira de uma ruína, à beira de uma situação calamitosa e algo surgiu naquele momento para nos ajudar e nos tirar daquela situação? Quantas vezes estávamos perturbados, confundidos na vida e algo surge, alguém aparece e nos mostra o caminho? Tudo isso são manifestações do poder divino em nosso favor. Tudo isso é elemento que deve sustentar a nossa fé. Mas nós devemos buscar também através da razão, através do estudo das obras espíritas que nós temos tido acesso, que temos tido conhecimento, e fortalecer as nossas convicções. Nós não estamos falando daqueles princípios que cada denominação religiosa tem, que são crenças, que são pontos secundários, mas são as grandes verdades espirituais, essas que nos falam de imortalidade. Nós, felizmente, temos mais do que demonstrado, por inúmeros fenômenos impressionantes, que o homem sobrevive à sua morte. Há inúmeros estudos hoje que apontam, e só não são mais difundidos e divulgados, porque existe uma birrinha aí entre o meio científico e o meio religioso que data aí de algum tempo, em que a religião, infelizmente, agiu de uma forma contrária ao progresso do homem e que criou esse distanciamento. Mas nós temos na doutrina espírita inúmeras demonstrações de mortalidade da alma, inúmeras psicografias de pais e mães que receberam ali detalhes das vidas íntimas dessas famílias que era impossível qualquer pessoa ali daquele meio que recebeu a comunicação demonstrar. Nós temos o caso de crianças que se recordam de suas vidas passadas, demonstrando a existência da reencarnação. Casos bem estudados, bem documentados por pesquisadores não espíritas. Nós temos casos que demonstram aí curas espetaculares, demonstrando a ação do mundo espiritual nos restabelecer o equilíbrio orgânico e físico. Tudo isso são elementos que ajudam a nos sustentar essa ideia. Nós somos espíritos imortais, temporariamente revestidos de um corpo perecível. Outra verdade fundamental que nós não podemos esquecer, sobretudo nós espíritas, é a da reencarnação. E ela nos ajuda a entender todo esse mundo conturbado que nós vivemos. Quando fazemos uma retrospectiva de todas as dificuldades
que a humanidade criou ao longo dos séculos, criando sofrimento, dor, era inevitável esse quadro que nós vivemos hoje. A dor ainda persiste no mundo porque nós geramos muita dor em outras vidas. Nós queremos libertar a humanidade do futuro, ou seja, nós mesmos da dor, nós temos que parar de praticar a violência hoje. E nós temos que trabalhar para que ela não seja mais praticada, que ninguém mais seja ferido, que ninguém mais seja hostilizado. E nós temos que estender esse amor às outras formas de vida que habitam esse planeta. Nós temos que ter um sentimento de grande compaixão por tudo. Assim nós produziremos mudanças no mundo, pela compaixão que nós tivermos uns pelos outros. E nós vamos entendendo que a fé se fortalecerá à medida que nós vamos nos tornando convictos dessas verdades fundamentais. Outra grande verdade espiritual fundamental é a da evolução espiritual. Hoje nós somos muito melhores do que já fomos há 1000 anos atrás. Nós, de alguma forma, já produzimos mudanças. De alguma forma, nós já temos algo diferente em nós. Nós somos aquele diamante que começou a ser lapidado. E hoje Deus nos entrega a nós mesmos a nos utilizarmos dessas ferramentas do conhecimento espiritual para nos lapidarmos, modificando as nossas ideias, trabalhando os nossos preconceitos, os nossos conceitos equivocados sobre o próximo, mudando as nossas convicções, as nossas ideologias para algo que seja mais fraterno, que seja mais humano, mais pacífico, mais condescendente desse mundo que nós queremos viver de paz. Todos que almejam um mundo de paz devem trabalhar diariamente pela paz onde estiverem. Pela paz no trânsito, pela paz no lar, pela paz na rua, pela paz no comércio, pela paz nas relações entre as pessoas. Diminuindo o nível de exigência que nós temos com o nosso próximo e nos dedicamos de algo um pouco a mais em favor dos que precisam. Não nos fazendo cegos às pessoas que passam por grandes dificuldades, não pensando que cabe a governos ou a instituições que socorram essas pessoas. A paz, ela é algo que será atingido também pela caridade, também pelo exercício do amor ao próximo. Então nós temos que continuar, ainda que seja muito pequena a nossa contribuição, nós temos que continuar nesse trabalho diariamente. É um grande desafio para todos nós, mas é uma grande oportunidade de evolução que nós estamos tendo atualmente. E todos nós vamos conseguir, se tivermos fé, convicção de que o bem se fará vencedor em toda a existência humana. Nós não precisamos mais voltar aos passados, ao equívoco que cometemos tantas vezes em tantas outras vidas. Nós podemos refazer muito da nossa experiência e nós podemos produzir muito mais em favor da humanidade. Bem, meus amigos, essas são as nossas reflexões para esta noite. Eu espero que todos possam, de alguma forma, terem aproveitado essas colocações, que a paz, que o amor de Jesus possa estar com todos. Eu convido todos. Parou? As pessoas quiseram comentar. Eu só vou responder a 2 perguntas aqui, que acho que a gente ainda tem algum tempo para isso. Flávia Alencar, sentindo-se sem forças. Uma amiga aqui escreve assim, sentindo-se tão sem forças. Minha irmã, o que eu posso dizer a você é que Jesus, ele sempre pode nos ajudar, sempre. Quando nós fazemos a nossa prece com convicção, com fé, nós vamos conseguir o auxílio que nós precisamos. É que às vezes a gente precisa pedir o auxílio também para os irmãos que estão mais próximos, porque muitas vezes Jesus vai nos responder por essas pessoas. Então nós devemos procurar aqueles que possam de alguma forma nos ajudar, nos fortalecer. Podemos de alguma forma buscar naqueles companheiros que estão mais convictos, mais fortalecidos na fé, o esclarecimento que nós precisamos.
Mas tenha certeza, nenhuma oração deixa de ser ouvida. Mesmo aquela que quando a gente está muito triste, muito abatido, e a gente se fecha em nós mesmos e nós pensamos, será que Deus me ouve? Sim. Deus é a realidade permanente na existência humana. Nós podemos dizer que neste momento Deus está junto de cada um dos seres humanos. Nós vivemos e nos movemos em Deus. Não há um pensamento sequer do Criador, ou não há um pensamento sequer que escape ao Criador. Então tenha a convicção de que nesses momentos que você se sente muitas vezes sozinha e desamparada, na verdade existem forças atuando em seu favor. Aquela imagem do sonho da pessoa que caminhou na praia e ela imaginava-se sozinha e que de repente ela viu apenas um par de pegadas, ela é a expressão poética dessa situação que eu estou comentando agora. Nós nunca estamos caminhando nas praias do mundo sozinhos, nunca. Todos nós temos um espírito protetor, um espírito muito mais sábio, muito mais inteligente do que a gente, que tem uma evolução maior do que a nossa, e ele está nos acompanhando, ele está nos guiando. E podemos dialogar com ele em nome de Deus, pedindo o auxílio que nós precisamos. Mas às vezes as nossas forças que nós sentimos faltar, elas são forças físicas mesmo. Nós estamos doentes, nós precisamos de cuidado. Por isso nós temos que procurar os profissionais da saúde também para nos ajudar a superar esses momentos das nossas fragilidades físicas. E temos que procurar o apoio na casa espírita, se nós somos espíritas. Se nós nos afinamos mais com a igreja, procurar o apoio da igreja. Se nós nos identificamos mais com uma outra denominação religiosa, nós procurarmos aquilo que alimenta, que sustenta a nossa fé. Se nós percebemos que ali se fala de amor e aquilo alimenta o nosso coração, nós chegamos aonde nós tínhamos que chegar. Então nós que estamos reunidos hoje, podemos e devemos confiar de que todos nós estamos sendo muito amparados, muito protegidos. Nós não podemos esquecer que a nossa fé é algo que nós podemos desenvolver. Alci fala sobre isso, né? Sobre a fé, que às vezes a gente sente ela pequena. A fé, ela é algo que nós podemos desenvolver. Esse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre isso, que a fé ela pode ser desenvolvida, ela pode ser trabalhada. Então vamos pegar o Evangelho, vamos ler mais, vamos fazer as nossas preces com muita convicção. Nós vamos perceber que o auxílio virá, nós vamos nos sentir fortalecidos, não com os problemas todos resolvidos, mas nós sentiremos a força para superar todos eles. Vou convidá-los então todos agora a uma oração final, para que a gente possa encerrar essa transmissão, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, fonte eterna de todo o amor, de toda a sabedoria que rege o universo. O amor que nos envolve nesta hora e que nos fortalece, que renova as nossas vidas e que nos traz novas esperanças. Pai, nós te pedimos, abençoa o lar de cada um desses nossos irmãos que nos ouvem nesta hora e aqueles que em algum momento poderão no futuro ouvir esta gravação. Permita aos espíritos consoladores chegarem junto daqueles que se encontram mais aflitos e envolvê-los numa atmosfera de paz, de esperança, de forças renovadas, Senhor. A vós, espíritos amigos, benfeitores amorosos, que em nome de Deus espalham as inspirações do amor, da caridade em todo o mundo. Nós pedimos que nos amparem sempre em nossa caminhada. Que possamos, nesta hora, nos sentirmos revestidos dessa luz maravilhosa que parte do coração desses seres iluminados, a nos envolver, a vitalizar cada uma de nossas células, a dissipar os pensamentos negativos que porventura possam estar envolvendo as nossas mentes. Com sua luz amorosa,
possamos sentir o calor nos envolvendo, nos transformando e nos fortalecendo para as lutas, para os desafios que nos cabe vencer. Gratidão, Senhor, pela bênção da vida. Gratidão pela oportunidade maravilhosa de habitarmos este mundo maravilhoso, Senhor. Que não confundamos esses momentos temporários de distúrbio, de perturbação, com a grande ordem divina que sustenta este planeta. Essas forças admiráveis que foram todas pensadas e planejadas para nos garantir a melhor oportunidade que temos hoje. Nossa gratidão pelo mundo que nos acolhe, pelo lar que nos deste, Senhor. A nossa gratidão pelos familiares que estamos hoje em nossa experiência diária convivendo. Gratidão por todas aquelas pessoas que passaram por nossas vidas, pelas lições que eles nos deixaram, pelo amor que eles nos dedicaram. A nossa gratidão, Senhor. Gratidão por todas as bênçãos que virão no futuro, Pai. Por esse futuro iluminado que está reservado a todos nós que habitamos este planeta. Nós agradecemos, Senhor, por tudo de bom que se passou, que está no presente, que virá no futuro. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, ensina-nos a buscarmos o Pai, reconhecendo que Ele é o Pai de todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus amigos, assim encerramos essa transmissão. Que Jesus abençoe o lar de todos e que todos possam se sentir muito amparados, porque de fato todos nós somos muito abençoados. Fiquem com Deus e até uma próxima ocasião. Um grande abraço a todos.